Bom, pessoal, então faltam algumas considerações para a gente fazer sobre dilatação dos sólidos, né? Na próxima aula a gente vai falar dos líquidos. Tem a questão da lâmina bimetálica, que eu não falei, mas é uma questão famosa, né? Mas é muito simples. Então aqui a lâmina bimetálica. Bom, a gente tem aqui o que é uma lâmina bimetálica. Como o próprio nome diz, é uma lâmina formada por dois metais. Então aqui a gente tem uma lâmina que ela a gente tem dois metais que eles são colados um no outro, certo? O ferro, no caso o ferro e o alumínio, por exemplo, mas pode ser quaisquer metais aí que vocês queiram, ou ligas metálicas, enfim. O ferro e o alumínio. Então eles estão colados um no outro. Eles não podem se soltar, certo? E aí, o que acontece quando a gente aquece essa lâmina bimetálica? Como a gente tem dois metais diferentes, com dois coeficientes de dilatação diferentes, um obviamente vai dilatar mais que o outro, né? Quem que vai dilatar mais? Bom, vocês não são obrigados a saber. Para isso vocês têm que olhar na tabela. Então vamos lá buscar na tabela quem que vai dilatar mais. Então vocês estão vendo aí que o coeficiente de dilatação do ferro é 1,2 vezes 10 a menos 5. E o do alumínio é 2,4 vezes 10 a menos 5. Então o do alumínio, o coeficiente de dilatação do alumínio, ele é o dobro do ferro, né? Então o alumínio ele dilata bem mais que o ferro, 2 vezes mais que o ferro. Então nesse caso aqui da lâmina bimetálica, o alumínio vai dilatar mais e o ferro vai dilatar menos. Bom, como o alumínio dilata mais, o ferro dilata menos, e as lâminas não podem se soltar, elas têm que ficar coladas. O que vai acontecer? Quando a gente aquece ela não vai, ela vai curvar, certo? Porque um vai dilatar mais, outro vai dilatar menos, mas eles não podem se soltar, então ela acaba se curvando para o lado que dilata menos, porque o lado que dilata menos ele vai puxar o lado que está dilatando mais. Então o lado que está dilatando mais ele vai crescer mais e ele vai crescer sobre o lado que dilata menos, né? E aí, como a lâmina não pode descolar, né, os metais não podem descolar, então não pode acontecer isso, certo? O lado que cresce menos puxa o lado que cresce mais, e aí o lado que cresce mais se curva. Então, como que vai ficar se a gente aquecer essa lâmina? Então, se a gente aquecer, essa lâmina, elas começaram do mesmo L0, né? O ferro ele vai crescer menos e o alumínio vai crescer mais, de modo que o ferro então ele vai puxar o alumínio. Opa! Vai ficar uma coisa mais ou menos assim, ó. Daqui é o ferro. Bom, ficou feio. Enfim, não vou preencher não. Esse aqui é o ferro. E aí o alumínio vai crescer mais. Vai ficar uma coisa mais ou menos assim. Ferro e alumínio.
Uma outra forma de vocês verem isso é que no final o alumínio, como o alumínio cresce mais, lembrando que isso acontece porque o alfa, o coeficiente de dilatação do ferro, ele é menor do que o do alumínio. Uma outra forma de vocês verem isso é que no final, como o alfa do alumínio é maior, ele vai crescer mais, ele vai ter que ficar maior, certo? E aqui, quem que está maior? O alumínio, né? Imagina que se vocês achassem que fosse o contrário, que o ferro iria se curvar para o lado do alumínio. Ia ficar incoerente, por quê? Porque no final, vocês concordam aqui que nesse caso o alumínio está menor do que o ferro no final? A barra de ferro, a parte do ferro tem que ficar maior. Porque, desculpa, a parte do ferro tem que ficar menor e a parte do alumínio tem que ficar maior. Aqui vocês não concordam que o ferro está maior? Então o ferro está encobrindo o alumínio, então ele está maior. Então isso daqui é incoerente porque o alfa do ferro é menor. Então se quem pensou que seria ao contrário, pode pensar dessa maneira para chegar à conclusão de que seria uma coisa incoerente. No caso aqui o alumínio, ele está maior, né? Porque ele está em volta do ferro. Então ele está bem maior. Bem maior não, né? Mas ele está maior que o ferro. Que está menor. Então uma outra forma de vocês verem isso é que o ferro tem que ficar menor e o alumínio tem que ficar maior. Então quem cresce menos, no caso aqui o ferro, vai puxar quem cresce mais para o seu lado. Então o ferro aqui ele está puxando, como ele cresce menos, ele está puxando aqui a parte de alumínio para o lado dele. Então essa lâmina bimetálica ela é uma questão bem famosa, inclusive alguns eu comentei com vocês nas primeiras aulas presenciais, né? E tem uns termômetros que são feitos com lâminas bimetálicas. Então você coloca aqui uma lâmina bimetálica e aí dependendo da temperatura ele coloca marcações. Então dependendo da temperatura ela vai curvar para um lado ou para o outro, enfim. Tem aí várias aplicações para fechar, abrir circuitos elétricos. Também é uma outra aplicação aí. Então ela tem várias aplicações aí que ainda são muito úteis na tecnologia. Então vou colocar aqui termômetros. Para abrir e fechar circuitos. No caso, é o que a gente chama de termostato. Então, dependendo da temperatura, o circuito, quando atinge uma determinada temperatura, o circuito ele abre e aí ele desliga. É o que tem normalmente na geladeira, no ar-condicionado, né? Alguns termostatos eles funcionam com lâmina bimetálica. É claro que tem já uns mais modernos, mas ainda é uma coisa que tem ainda é usada, tá? Bom, outra questão interessante é quando a gente tem uma placa com um furo, certo? Uma placa aqui com um furo no meio. Se a gente aumentar a temperatura, ora, uma coisa que vocês já sabem, a placa vai aumentar de tamanho.
a placa vai aumentar de tamanho. Mas aí eu pergunto, e o furo que tem no meio dela? Vai aumentar de tamanho? Vai ficar do mesmo tamanho ou vai diminuir de tamanho? Pensem aí um pouco, o que vocês acham que vai acontecer? Bom, a dilatação ela acontece porque os átomos se afastam, certo? Os átomos eles vão se afastar. Então, se vocês pensarem que vamos pensar aqui que tem aqui os átomos, esses átomos aqui que estão em volta do furo. Eles têm que se afastar um dos outros. Eles vão ter que se afastar um dos outros. Se o furo diminuísse, vamos aqui fazer uma possibilidade do furo diminuir. Vamos supor que o furo diminuiu. Né? Porque alguns alunos podem pensar que o furo diminui, que a placa ela vai crescendo para dentro, por isso que o furo vai diminuir. Mas aí vocês concordam que se o furo diminuísse, os átomos eles ficariam mais próximos? Ó. Olha esses átomos em vermelho, eles estão mais próximos, não estão? Então é uma coisa que é incoerente, porque os átomos deveriam se afastar uns dos outros. Mas se o furo diminuir, esses átomos que estão aqui em volta do furo, eles vão ficar mais perto, mais próximos. Então não pode ser isso, né? O furo não pode diminuir. Para os átomos que estão em volta do furo se afastarem uns dos outros, o furo só pode o quê? Aumentar. Então, vocês percebem que se o furo aumentar, o que vai acontecer com os átomos que estão em volta do furo? Ó, agora sim, ó. Ó, agora sim os átomos se afastaram. Percebe? Pega essa distância aqui, ó. Essa distância entre esse átomo e esse átomo. Ela não aumentou? Olha agora essa distância. Olha essa distância aqui agora. Aumentou, né? Então, como a distância entre todos os átomos tem que aumentar, inclusive os átomos que estão em volta do furo, o furo só pode aumentar. Então, quando a gente tem uma placa com um furo no meio, ou a gente pode também extrapolar esse exemplo para sei lá, imagina um cubo que tem um buraco. A mesma coisa, se a gente aumentar a temperatura, o volume, né, desse buraco, esse buraco aqui, ele vai aumentar também, da mesma forma que o furo na placa. Então a gente pode extrapolar isso para exemplos tridimensionais. Certo? Então o buraco nesse cubo aqui também vai aumentar o volume dele, né? No caso aqui aumentou a área do furo. Aqui vai aumentar o volume desse buraco aqui. Bom, vocês podem pensar que as coisas elas se dilatam como se elas fossem inteiras, né? Uma outra forma de pensar. Imagina que você tem uma placa e ela não tem um furo no meio, mas eu vou desenhar nela um círculo. Pega a área desse círculo aqui, certo? Se eu aumentar a temperatura, esse círculo que eu desenhei aqui, ele vai aumentar também, né? Ele aumenta também. É a mesma coisa que acontece com o furo, né? A placa ela dilata como se ela fosse inteira, como se ela fosse contínua.
Então vocês podem pegar, quando vocês têm um exemplo assim, vocês podem pegar e imaginar o que aconteceria se esse furo ele tivesse sido preenchido, certo? Se ele fosse preenchido com o mesmo metal da placa. Ele não ia aumentar de tamanho também se a gente aquecesse? Ele ia, porque o metal ele vai aumentar. Então, os materiais eles se dilatam com furos, né? Eles se dilatam como se estivessem inteiros, né? Então os furos eles aumentam. A mesma coisa no cubo aqui. Se esse cubo todo tivesse preenchido, essa parte aqui, se você aumentasse a temperatura, ela também ia aumentar de tamanho, né? Então a mesma coisa vai acontecer aqui. Esse furo aqui vai aumentar de tamanho. O que nos leva a uma outra conclusão interessante. Se você tem uma esfera de ferro, sei lá, uma bolinha de ferro, e ela tá oca, e a gente tem outra bolinha de ferro, só que ela é maciça, ou seja, ela é preenchida. Qual que vai dilatar mais? A oca ou a maciça? Aqui não tem nada dentro que é toda preenchida. O mesmo raciocínio. A esfera oca, ela dilata como se ela fosse maciça, certo? O fato dela ser oca não influencia na dilatação. Então as duas, elas vão dilatar igual. Mesmo porque se vocês pensarem na fórmula da dilatação que a gente viu, ΔV igual a V0 vezes 3α vezes ΔT. Ó, o que importa para a dilatação é o volume, não a massa, né? Alguém pode argumentar, mas a esfera oca não tem menos massa do que a maciça? Tem. Mas a massa não influencia na dilatação. O que influencia é o volume, né? Então, as duas vão dilatar o mesmo tanto. Certo? Então, objetos com furos ou buracos dilatam como se eles estivessem, como se eles fossem inteiros. Então, os furos ou os buracos eles aumentam ou diminuem se a gente diminuir a temperatura. Tudo bem? Uma coisa que se costuma perguntar bastante, vamos voltar lá para o nosso livro aqui. Eu vou aqui, ó, a questão lá da lâmina bimetálica do termostato que eu falei para vocês, ó, se vocês forem na página 40, na página 40 do livro de vocês, aqui está a questão do termostato, certo? Está mostrando aí como funciona o termostato, uma lâmina bimetálica que ela pode abrir ou fechar um circuito elétrico. Vamos ver aqui se a gente tem mais alguns outros exemplos. Aqui, ó. Por exemplo, imagina que a gente tem aqui um eixo de aço e um anel de latão. E aí eles não encaixam. Digamos que o eixo de aço aqui ele é mais grosso, né, do que o buraco do anel. Então ele não entra. O
que a gente pode fazer para esse eixo de aço entrar no anel de latão? Se ele é mais grosso que o buraco do anel, se ele é muito grosso para o buraco do anel. A gente tem algumas opções. A gente pode resfriar o eixo de aço, porque se a gente resfriar o eixo de aço, diminui o volume. Se diminui o volume, ele vai conseguir entrar no buraco, que antes era muito pequeno, agora ele consegue entrar porque ele diminuiu. Outra opção, aquecer o anel de latão, porque se a gente aquecer o anel, o buraco aumenta de tamanho e aí o eixo consegue entrar. Entendeu? Isso, eu sei que isso é muito utilizado, por exemplo, para encaixar peças, por exemplo, de aviões, né? Porque o avião ele balança muito. Então, se você soldar simplesmente as peças, elas vão acabar soltando, porque é muita pressão, né? O avião ele chacoalha muito. Então, o que eles fazem para encaixar peças de avião, por exemplo? Eles pegam e, para encaixar uma peça na outra, coloca essa peça no nitrogênio líquido, que está muito gelado. Essa peça contrai, né? Ela diminui de tamanho. E aí ele pega essa peça e encaixa. E aí, quando essa peça volta para a temperatura ambiente, ela aumenta. E aí ela não solta, porque ela fica presa, né? Então, uma coisa aí bem interessante. Olha essa questão aqui da Unesp. 2 copos de vidros iguais em equilíbrio térmico, ou seja, a mesma temperatura, foram guardados um dentro do outro, conforme mostra a figura. Uma pessoa, ao tentar desencaixá-los, não obteve sucesso. Então, você tem 2 copos presos um no outro. Não conseguiu separar. O que você faria para separar os copos? Supondo que você tem conhecimentos de física térmica, né, como ele está falando na questão. Mergulhar o copo B em água em equilíbrio térmico com cubos de gelo. Ou seja, resfriar o copo B. Mas se você resfriar o copo B, ele vai diminuir, né? O volume dele vai diminuir. Então ele vai ficar mais preso no copo A. Então vai ficar mais difícil de desencaixar. Esse buraco aí que tem no copo B, né? Esse buraco do copo aí, ele vai diminuir, porque a temperatura diminuiu. Ele vai ficar mais preso. É o que acontece com uma peça, né? O que aconteceu com as peças que eu falei lá para vocês. Colocar, letra B, então letra A não é, letra B, colocar água quente no copo A. Mas se o copo A aumentar de tamanho, aumentar o volume, ele também vai ficar mais preso no copo B, né? Capaz até de quebrar se for muito quente. Mergulhar o copo B em água gelada, a gente já viu que não é. O B tem que... A gente tem 2 opções. O B tem que aumentar de tamanho ou o A tem que diminuir. Para o B aumentar de tamanho, ele tem que ser aquecido. E para o A diminuir de tamanho, ele tem que ser resfriado. Letra D. Encher o copo A com água quente. Não. O copo A tem que diminuir de tamanho. Então ele tem que ser resfriado. Encher o copo A com água gelada. Agora sim. E mergulhar o copo B em água quente. Por quê? Porque o A, em contato com a água gelada, vai resfriar e vai diminuir de tamanho. O copo B, em contato com a água quente, vai aquecer e vai aumentar de tamanho, vai dilatar. Aí eles vão se soltar. Tá? Então, letra E de elefante. Certo? Façam as outras questões aí do livro. Que na aula que vem a gente fala de dilatação dos líquidos, tá? Qualquer dúvida com relação às questões ou com relação às aulas, vocês podem me procurar, tudo bem? Então, até lá.